a tal da causa e efeito. Me diz uma coisa. Quando você fala do planeta, né? Do clima, enfim, do clima tá realmente colhendo os efeitos do nosso maltrato com a natureza e com o planeta. A gente olha e é claro, né? Às vezes eu vejo, por exemplo, ontem eu estava vendo de uma maneira muito triste, muito pesada, e eu tentei me manter um pouco afastado disso, mas até por razões profissionais. Ontem teve o julgamento dos pais do Bernardo, né? Que horrível aquilo, tudo horrível, tudo. E eu via a imagem dos réus, o pai, a madrasta, tinha a enfermeira, o parente dela, enfim, são 4 pessoas que foram condenadas, né? E me gerou uma angústia de ver nos olhos deles a morte, sabe? Envelhecidos, mortos, né? Eles mataram o filho e se mataram junto, né? Aí você olha para aquilo e diz: esse é o efeito da causa que eles geraram. Mas enquanto a gente conversa, Alexandra, nesse mundo tão grande, né, tem causas sendo geradas exatamente como as dos pais do Bernardo. É possível que agora, enquanto a gente conversa, tenha um idoso de mais de 80 anos andando numa lancha com 2 loiras jovens ao lado dele, e a loira que eu estou usando só para estereotipar a imagem, tá? E eles vão mais tarde pegar o jato dele e viajar não sei para onde. E daqui a alguns anos esse idoso vai morrer de infarto fulminante, assim, dormindo, não vai perceber. E esse velho, esse idoso que está vivendo essa vida, fez mal para todo mundo a vida inteira e talvez tenha matado o próprio filho, a exemplo do pai do Bernardo. E está desfrutando. Nesse caso, onde é que você encaixa a lei da causa e efeito que para o pai do Bernardo foi tão evidente? O que eu estou querendo dizer com isso é que eu não desconsidero que para as nossas causas há efeitos, sem dúvida alguma. Mas quando eu relativizo a crença na lei da causa e efeito como um sistema kármico, um sistema regrado, um sistema infalível, é justamente por considerar que eu não sei exatamente quais são os efeitos das causas que a gente gera, a não ser as mais superficiais. Se eu disser a você bom dia, o efeito provavelmente será a tua resposta, bom dia. Se eu chutar a parede com força, o efeito certamente será dor no meu pé. Se eu me jogar do helicóptero e vou abrir a porta e pular e voar a 1.200 pés de altura, eu tenho certeza que o efeito será morrer. Mas o conhecimento, a consciência dos efeitos, elas têm um limite. Num sistema mais abrangente que envolve uma crença, tudo tem a causa e efeito, tudo que você planta você colherá, especialmente se isso se projeta no campo moral, no campo ético, tal. Aí então eu relativizo por considerar que nós não conhecemos nem o que é bom e nem o que é mal, nem o que é certo, nem o que é errado. E aí vai mais uma representação disso. Quando eu digo eu não conheço o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, eu sou muito criticado por muita gente dizendo: então você é amoral, então você vai sair por aí matando, então você acha que o pai do Bernardo fez bem. Não. Tente entender o que eu estou dizendo. Eu considero uma série de coisas horríveis, eu considero uma série de coisas más e outras boas. Eu tenho o meu olhar, a minha cartilha ética, é necessário que seja assim para a gente se relacionar, para a gente viver. Eu sou um ser cultural, os meus valores têm muito a ver com o tempo onde eu vivo, o tempo onde eu nasci. Provavelmente coisas que eu acho certas hoje, eu acharia erradas se eu tivesse nascido há 200 anos. E outras que eu considero erradas hoje, talvez eu achasse certas se eu tivesse vivido há 1000 anos. Os nossos valores estão muito conectados ao tempo onde nós vivemos e à cultura que a gente vai amealhando, da nossa família, inclusive, do nosso contexto, do nosso mundo, do nosso país. Se eu vivesse na Palestina, é possível que eu tivesse conceitos diferentes dos que eu tenho aqui vivendo no Brasil. Se eu fosse oriental, é muito provável que os meus valores não seriam exatamente os mesmos de um paulistano, que brasileiro, enfim. Então está tudo muito condicionado. Por isso é relativo. Por isso não existe um valor absoluto. O matar é o exemplo que eu dou para o assassinato, né? O assassinato é absoluto, matar é errado. Bom, se o Pedro mata o Paulo, o Pedro é preso, está errado.
Agora, se o soldado Pedro mata o tenente Paulo numa guerra, é possível que o soldado Pedro seja condecorado. Se o PM Pedro mata o bandido Paulo, o PM Pedro também receberá prêmios. Se o pai Pedro mata o assaltante Paulo, que entrou na casa dele, também. Então tudo isso está em movimento, tudo isso é relativo. Dentro dessa percepção, eu não me sinto na condição de apontar e dizer, mas a lei da causa e efeito. Porque também tem o componente do controle. A gente quer ter controle, a gente quer ter poder, a gente quer saber. É muito difícil viver num mundo onde eu não tenho as respostas. Então é muito melhor criar um sistema lógico, linear, racional, hermético, que me indique que toda causa tem um efeito. Agora, se eu não conheço a natureza das ações, se eu não conheço o que é bom e o que é mal em última instância, como eu vou me colocar nessa posição de falar a causa e o efeito? A não ser, e aí é o que alguns fazem, se eu tentar trazer uma explicação metafísica e dizer, esse senhor que você deu de exemplo, que está andando na lancha, ele vai ser punido quando ele morrer. Aí ele vai entrar numa roda kármica, ele vai nascer como um doente mental, que vai ser pobre. Beleza, mas aí está fora do campo das discussões. Aí entra no campo das crenças. E como eu estou nesse campo das discussões, eu não gosto de me fundamentar em campo de crenças. A lei da causa e efeito, para mim, é uma crença, né? Pelo menos nessa concepção absoluta. Repito, lei de causa e efeito nas relações imediatas e superficiais, obviamente, mas há um limite nessa percepção. Essa é a minha posição diante disso.